No mês de julho, estamos continuando o tema Vida Abundante, e hoje nós vamos falar Conquiste Mais, que é o assunto que nós vamos trazer aqui hoje para vocês, tá bom? Libere o primeiro slide aí, por favor. A vida cristã, ela não é um estacionamento. Se for um estacionamento, então está complicado, tá bom? O nosso espírito recriado, ele tem fome e sede de Deus. Então ele não para. O que gosta de parar e se acomodar é a carne. Ok? A gente trazer isso bem claro para nós. E uma outra coisa, um paradigma que eu vou bater hoje, conquistar não é sucesso, é muito mais do que isso. Porque a visão de sucesso ainda está ligada ao nosso ego, aos nossos interesses pessoais, circunstanciais, imediatos, mas o conquistar na visão de Deus fala do reino, fala de tornar o nome de Deus santificado, conhecido, glorificado na terra, fala de multiplicação. A gente tem que começar a separar um pouco a visão. Por que eu estou falando isso? Porque nas igrejas emergentes, qual é o assunto que é o eixo que conduz quase que todas as mensagens? Ser bem-sucedido nesta vida. Só que essa é uma meia-verdade. Precisa dar a verdade toda, não é? Se o meu sucesso não estiver ligado ao reino de Deus e aos interesses do reino de Deus, eu não vou atingir o alvo, ok? Porque senão eu vou orar pelos meus familiares, eu vou orar pelo meu casamento, eu vou orar pelo meu emprego, eu vou orar pela minha empresa, o meu empreendimento. É sempre eu. E o Espírito Santo, ele quer nos levar para uma nova dimensão, que é a dimensão do outro, é para fora. Eu sou uma bênção, mas eu fui chamado para abençoar. Ok? Um fracassado não pode abençoar ninguém, a gente já sabe disso, isso é óbvio. Mas um abençoado que retém as promessas, as bênçãos de Deus só para si mesmo, ele também é um fracassado. Porque ele não atingiu o alvo. O alvo é o outro, não sou eu. Eu sou apenas um canal, eu tenho falado isso repetidamente, né? E às vezes é difícil cair a ficha. Por quê? O que aconteceu com Israel? Israel viu os maiores milagres que uma nação, um povo, já tinha visto. Aí, Deus usa o profeta para falar o quê? Esse povo me adora com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Exatamente aquilo que a pastora Valdiva trouxe para nós aqui antes da ceia. É algo lá dentro da minha vida. É algo lá dentro da minha vida. Ok? Só chamando a atenção de vocês. Mas vamos lá. O primeiro slide aí para a gente entrar na nossa ministração. Vida abundante. Vamos caracterizar o que é isso. E eu vou ser um pouco rápido em função do nosso tempo. Contexto, contraste e finalidade. Primeiro você tem que saber o que significa o sentido espiritual
de vida abundante para nós, igreja. E a passagem áurea, o texto básico é João 10, de 9 a 11. Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Salvo aqui é na expressão máxima, o plano todo da redenção. Ok? Não é simplesmente você será livre do inferno. Não, salvo significa uma nova criação, voltada para a glória de Deus. Ok? Liberto, empoderado, livre, ousado. Vem o pacote todo da nova criação. Entrará e sairá e achará pastagem. Tem que entrar, a porta é estreita, não tem problema. Nós entramos e encontramos o céu. À nossa frente, um novo mundo da vida eterna. O ladrão, aí ele faz o contraste. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Essa é a função do diabo e dos demônios. Eles estão aqui. Eu vim, aí Jesus reforça novamente, eu vim para que tenham vida. Não essa vidinha do homem natural, cheia de problemas, mas a vida eterna que procede de Deus. Ok? Por isso que nós lemos lá João 6, 63. Eu vim para que tenham vida, e não a tenham apenas em pouca medida, mas em abundância, que é transbordante. E o transbordante é aquele que transborda para fora e não para dentro. Nenhum copo transborda para dentro de si mesmo. Ele transborda para fora. É relevância, é influência, é autoridade espiritual para mudar circunstâncias, situações e realidades. Vem lá de dentro. Não é? Quem tem sede e fome, vem a mim e beba de graça, mas tem que vir. Aí você vai se tornar o quê? Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas tem que entrar lá dentro para ser uma fonte. Ok? E essa água viva, ela vai para fora e ela começa a mexer nos ambientes à sua volta. É algo espiritual. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E eu dei a minha vida por vocês. Aleluia. Eu provei o meu amor. Amor provado. Eu vos amei primeiro. É o que diz a Bíblia. Então o contexto é o seguinte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Ninguém vai ao Pai, senão por mim, conforme João 14, 6. O contraste, eu sou o bom pastor. Aquele que se oferece em sacrifício para pagar o preço da vossa redenção. Eu sou aquele que cuida de você. Eu sou aquele que traz garantia na tua esperança. Olha aí o que é um bom pastor. O bom pastor não é bombeiro que vem só para apagar incêndio. Não, ele muda a natureza do meu coração. E o ladrão, o mercenário, o inimigo, o diabo, ele está numa guerra espiritual contra nós, contra Deus. E é com ele que nós temos que guerrear. Não é? A nossa luta não é contra carne e nem sangue. E a finalidade, salvação, no sentido pleno, é shalom. Não tenho falta de nada. Jesus é tudo em mim. Não é? Deixo-vos a minha paz vos dou. O mundo pode dar paz para nós? Com dinheiro, com consumismo e tudo mais? Não. Não. Por isso que o mundo anda ansioso, irritado, nervoso e violento. Ok? Porque paz procede do coração de Deus. E isso vem através da nova criação. Eu tenho shalom. Eu tenho. É uma questão de natureza. E eu
promovo shalom, porque eu sou um multiplicador, eu sou um pacificador. E aí tem alguns versículos, pelo menos 3, para caracterizar qual é a nossa missão, qual é a nossa função. Ok? Não vou entrar em detalhes, mas vocês podem consultar depois. E eu tenho consciência, convicto, de que eu tenho que operar na urgência da minha geração, remindo o tempo. Eu ando assim. Porque se eu fico preocupado com a minha casa, com o meu carro, aí eu fico preocupado com as coisas que eu tenho, eu ainda estou olhando para as circunstâncias e eu estou andando por vista. E a Bíblia diz que nós andamos por fé. Por vista, o ímpio faz isso, o incrédulo faz isso. O crente não, ele anda por fé, porque ele tem a promessa de Deus incubada lá dentro do coração dele. E o Espírito Santo trabalhando nisso. E eu tenho consciência de que o tempo está próximo da vinda do Senhor. Essa é uma consciência, convicção maranata. E eu vivo nessa perspectiva e eu ando nessa expectativa. Aí eu estou falando de natureza, de como que nós andamos, ok? O próximo. A ortopraxia. O que é isso? Né? Ortopraxia é uma prática correta. Uma vida cristã correta. É isso. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ele é o meu Redentor, Ele me comprou do mercado de escravos e agora eu sou propriedade dEle. E Ele é o meu Senhor. Aí, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Depende do humor que está à minha volta, depende se está fazendo sol, se está fazendo frio, se tem um meteoro de 29 quilômetros se aproximando da Terra agora. Depende disso? O crente, ele anda no sobrenatural. Não tem como, não tem outra opção. Porque se você sair da opção do sobrenatural, que é o poder do Espírito, você vai cair na religiosidade. Você não tem outra saída. Não tem como fazer um bem bolado, isso não existe. Ou é ou não é. Ou sai de Laodiceia, ou fica lá. Não tem como. Se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, e as consequências disso, muito mais agora, os que recebem a abundância da graça. Abundância, não é medida contida, não, é abundante. E o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O crente não pode olhar para o céu e falar, olha, eu só vou reinar no céu. Mentira! Nós reinamos já a partir de agora, usando a autoridade do nome de Cristo. É o Senhor quem estabelece a vitória na nossa vida. Em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Ok? E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nós andamos por fé, o justo vive pela fé. Ok? E aqui fala de graça abundante, não fala de meia medida, medida contida, medida restrita, escassez. É para vir e beber, e beba de graça. Mas isso depende da nossa resposta, da nossa iniciativa. Vida abundante é para agora, uma conquista que veio da cruz. Já foi feito. Não depende de ter, mas sim de ser abençoado e abençoador, porque eu estou em Cristo, uma nova criatura. Ok? Vida abundante é missional. Ela não é egocêntrica.
ela dá continuidade ao ministério de Jesus Cristo, ela está, vamos dizer assim, grávida dessa visão de Deus, que é a visão da multiplicação, de ir e fazer discípulos. Não é dentro de 4 paredes. Então, a gente tem que quebrar um paradigma, porque igreja abençoada não é aquela que é uma mega church. Igreja abençoada é aquela que se multiplica e não para de se multiplicar. Essa é abençoada, não interessa o tamanho. Jesus começou o ministério com 12 pessoas e tinha um traíra lá dentro. E olha o estrago que ele fez, no bom sentido. Então não é tamanho, é unção. Tomando posse das promessas e exercendo a autoridade. Tem crente que não toma posse das promessas e nem sabe exercer a autoridade no nome de Cristo. Ele prefere ligar para alguém: irmão, ora por mim. Uma realidade que está à nossa disposição, ok? E a nossa prática cristã, ela é integrada porque eu faço parte de uma igreja local, eu estou ativo no ministério, na seara do Senhor, e eu sou ousado em servir ao Senhor Jesus Cristo no tempo da minha vida. Não é isso. Não é? É aqui que a gente enrosca, porque são escolhas, são respostas que nós temos que dar para o Senhor, para o Espírito Santo, e a gente fica com o freio de mão puxado. Então, como é que eu vou conquistar, como é que eu vou atingir níveis altos de excelência, se eu não entrego, se eu não me rendo, se eu não busco e se eu não tenho ousadia? Aí trava tudo. Aí você fica naquela rotina de sempre. Ok? Outro slide. O viver winner, vitorioso, vencedor, é o nome da nossa igreja. Então, nós temos que viver na realidade do nome. Qual o significado do nome? É uma mudança de nível espiritual. É uma mudança de unção nesta igreja. Sai da comunidade e vai para o winner. Ok? Tem um tempo. Isso é profético. Nós temos que entender isso. Aí é ser winner. Uma questão de uma natureza diferente. A presença manifesta de Cristo em mim. E realizar algo, operar algo em nome de Jesus para a glória de Deus. Porque só ser é a metade do caminho. Precisa realizar, precisa operar. Ainda que um exército me cerque, meu coração não se entregará ao medo. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável no Senhor. Salmo de Davi. Ok? Salmo de Davi. Manterei uma fé inabalável em Deus e nas suas promessas. Aí no 35, eu mexi um pouco na tradução. Hebreus 10, 35, 39. Não deixem, pois, enfraquecer a vossa confiança no Senhor, porque ela será abundantemente recompensada. Não deixe, é uma posição, é uma atitude. Tá bom? Porque senão a gente entrega para o Espírito Santo, acha que é Ele que vai fazer a obra. Ele faz, mas a atitude é minha. É preciso continuar com perseverança a fazer a vontade de Deus, a obedecer a Deus, não importa a circunstância, se quiserem depois alcançar o que Ele vos prometeu, a vida eterna, o corpo glorificado, a nova Jerusalém, aquilo que Ele já estabeleceu. Está escrito: ainda mais um pouco e aquele que há de vir virá e não tardará. É o arrebatamento. Nós não estamos falando da segunda vinda visível em poder e grande glória. A igreja não está olhando para isso. A igreja olha para a vinda do Senhor no arrebatamento. A segunda vinda visível é para Israel, é tribulação.
é para as nações do mundo, aquelas que ficarem para trás. O meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, vai perder galardão, não vai ser um canal de poder na mão do Senhor, vai ser aquele crente xoxo. É só isso. Ok? Nós, porém, olha o autor da carta de Hebreus, que eu, na minha posição, eu acredito que é Paulo, nós, porém, não somos daqueles que recuam e são destruídos e sofrem perdas. Nós somos diferentes. Nós nascemos de novo, nós somos uma nova criação e o poder de Deus opera o tempo todo em nossa vida. E para reforçar mais um pouquinho, Paulo também diz que a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento, para que você não seja condenado com o mundo. Deus cuida dos seus. E aquele que começou a boa obra não tira férias, ok? Ele cuida dos seus, porque ele tem compromisso. Mas daqueles cuja fé assegura, ou seja, mantém a expressão da nossa salvação, o de ser uma nova criatura, impactando o mundo no tempo da nossa vida. Sabe, a gente tem que começar a ler a Bíblia com uma cabeça diferente, sabe? Sabe por que eu digo isso? E eu digo isso com toda a humildade, apesar de ser um chute na canela, ok? A teologia reformada que veio da reforma, tem 400, 500 anos, que eles estão torcendo a Bíblia, para ajustar uma teologia que está furada. Eu estou falando isso o tempo todo. Então nós temos que tomar cuidado, porque eu tenho que peneirar os versículos da Bíblia para me entender qual é a mensagem que vem de Deus e não do homem. Ok? Por isso que eu já abandonei, deixei de comprar livro, não quero saber mais. Eu quero é a Bíblia. Ok? Para mim comprar um livro, tem que ter alguma coisa que me interessa, caso contrário, não vou comprar. É a posição minha, só isso. Ok? Porque o autor do livro, ele vem vendendo o peixe dele, Eu não estou interessado em comprar peixe de homem, eu quero saber o que o Espírito disse lá atrás, no original, quando ele inspirou os apóstolos. Porque é aquela palavra que funciona e não a versão do homem. Ok? Porque senão eu já introduzo uma teologia meio atravessada aqui. E arminiana, por sinal. Então eu não vou entrar nisso, tá? Vamos para o próximo. Hoje é pouca coisa, viu? Por incrível que pareça. Conquistar. Não dê espaço para o diabo. Olha, se tem uma coisa que trava a nossa vida, é dar ouvidos a vozes estranhas. Cuidado. O diabo fala de muitas formas, usando circunstâncias, distorcendo imagens, ok? E às vezes a gente acredita. Foi isso que ele fez lá no Jardim do Éden, e é isso que ele continua fazendo até hoje. Não se distraia pelo caminho. Agarra a sua Bíblia. Distração fala de você deixar a Bíblia na gaveta e ficar dando ouvidos a homens. O pastor está pregando aqui, você tem que confirmar se isso aqui vem de Deus. Você vai na Bíblia, faça como aqueles de Bereia. Vai checar para ver se essa é a verdade de Deus ou se é conversa. Ok? Então a gente tem que ter seriedade com isso, não podemos ficar distraídos. Exercite a autoridade, você tem autoridade. Eis que vos dou autoridade, em meu nome. Então você tem que usar, né? Ok?
Comece por você. Ser um canal de poder na terra. Alguém vem falar de uma enfermidade, já imediatamente ore por ela. Ah, não, pode deixar que eu vou ligar lá para o grupo de intercessão e eu vou pedir para eles orarem por você. Mas aí você não é um intercessor? Não é? Inclusive orando por você mesmo. É isso, é atitude. Ser um ramo frutífero e multiplicador. Não é só a minha vida ser abençoada, mas a minha vida produzir muitos frutos para Cristo. Não é? A gente devia se sentir frustrado por ver que a gente não consegue ganhar muita gente para Cristo. Isso é motivo de frustração, você tem que orar por isso, falar, Senhor, o que está acontecendo? Eu fui chamado para ser uma bênção e o negócio não rola, não vai, não desenvolve. O que está acontecendo? Aonde que está o problema? Às vezes Deus está querendo trabalhar com o seu caráter, querendo trabalhar alguma coisa, alguma motivação do seu coração, e aquilo te torna estéril, um deserto que não consegue produzir vida. Mas acontece que o nosso Deus produz vida no deserto. Não é? Aí eu fico pensando, Senhor, como é que eu posso ser crente assim? De mãos vazias? Eu vou discipular, não fica ninguém. Eu vou evangelizar, não consigo ninguém. Eu abro uma casa de paz, some todo mundo. Onde que está o BO? E nós não fomos chamados para fazer política, para ficar agradando pessoas. Nós fomos chamados para confrontar a mentira, o engano. E é uma questão espiritual. Não é fácil, é uma guerra espiritual. Por isso que nós dependemos do Espírito Santo para confrontar. E o confronto começa com a sua vida. O confronto começa dentro da tua própria casa. E assim vai. Não é? Saia do comodismo, ore, leia a Bíblia, estude a Bíblia, participe das reuniões da igreja, vá visitar os seus vizinhos, faça atos de bondade, ganhe o coração deles e pregue para eles e ore por eles. Cara feia não vai ganhar ninguém para Cristo. Aquela cara fechada. Aí, bom dia, bom dia. O cara fala assim, sei lá, esse cara aí é estranho, né? É uma nova criatura? Por acaso? Não é? Então a gente tem que mudar a postura para você começar a ganhar espaço. Se o pastor Pérez fosse um homem de cara feia, mal-humorado, você acha que Deus usaria ele como evangelista? Não ia dar certo, porque a coisa não ia rolar. No entanto, ele é um cara gente boa pra caramba e todo mundo gosta dele. Aí o espaço se abre para ele começar a falar. Vocês estão entendendo? Esse é o grande problema do legalismo, das igrejas legalistas. Eles vêm com aquele peso, com aquela carga, e ninguém quer ouvir aquilo. Saia do comodismo e mantenha o foco. Mantenha o foco. Não deixa o diabo te botar para baixo, ok? Mantenha o foco. O foco é a grande comissão. Primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo mandamento, ide fazer discípulos. Eu não posso perder a visão ao longo da caminhada, porque ao longo da caminhada todos nós temos lutas. Essa semana foi uma luta com uma rinite alérgica no meu nariz, que eu não conseguia fazer nada. Mas você não entrega, você não arreda, você continua. E eu não largo a Bíblia, porque se eu largar a Bíblia, eu estou perdido. A Bíblia é o fundamento que me mantém, a fundação que me mantém no lugar, que me mantém na posição. E se eu fosse preguiçoso e não quisesse ler e estudar a Bíblia? Se todo feriado, todo fim de semana eu fosse para a praia, ou para qualquer outro lugar, não vira, não rola.
Porque é a palavra. As minhas palavras são espírito e vida. Não tem renovação que não seja pela palavra. Você quer ser renovado indo num culto, na igreja abençoada, onde um servo de Deus ungido vai ministrar e você vai ser renovado? É assim, assim fica fácil. Esse é o engodo que às vezes domina o nosso entendimento. A renovação começa do meu relacionamento com Deus na palavra. Não tem nada fora da palavra, tá bom? Esteja pronto para ir embora. Aqui a gente se agarra nas coisas, né? Ah, isso aqui é meu. Ah, isso aqui eu tenho que, sabe? Para ir embora, você tem que estar pronto, porque o Espírito Santo, ele vem, recolhe e vai embora. O Senhor chama o teu nome, você vai embora. Aí você fica, não, mas está dividido. A igreja de Laodiceia, ela é dividida porque ela amou o mundo e os prazeres do mundo. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Redentor. Então eu vivo assim. Quando você muda a sua visão, o ter já não é mais prioridade, mas sim o ser, e o ser generoso. Muda a dinâmica das coisas. Imagina, o Ney resolve comprar todos os patrimônios que tem em Mogi das Cruzes. Umas 50, 80 casas, apartamento, terreno. Para que o Ney está fazendo isso? Ele está botando dinheiro em coisas que vão ficar para trás. Eu não vou levar nada disso. O que você faz com o seu dinheiro? Eu preciso do básico para viver. Isso tem sido a minha oração constantemente diante do Senhor. Estou ficando velho, claro. Eu falei, Senhor, eu preciso do básico, né, Pérez? Aqui nós estamos no básico. Eu preciso do básico, eu preciso pregar. Mas eu não preciso ser rico, milionário, bilionário. Eu não preciso ter um monte de ações. Aliás, nem sei o que eu vou fazer com isso, porque o sistema financeiro vai quebrar. É só uma questão de tempo. Entende? Não podemos colocar a nossa esperança no mundo, nas coisas do mundo. Elas vão implodir. Você não está percebendo isso? 63 bancos americanos estão para quebrar. Não fecha o balanço, não tem como fechar balanço, não fecha. E aí, um pequenininho, um médio vai puxando, os grandão também vêm. E pergunta para os players da riqueza internacional. Eles estão vendendo as suas ações, que eles não são bobos, eles sabem o que está vindo. Gozado, né? Eles estão vendendo as suas ações e nós louquinho para comprar ações. Não é meio esquisito? Presta atenção, são tempos difíceis, os últimos dias. São tempos de sobrenatural, de você simplificar a tua vida para servir a Cristo. Você quer complicar para quê? Você não vai servir a Cristo complicando a tua vida. É o contrário. É simplificando. E aí na carta à igreja de Filadélfia, que está ali em Apocalipse 3, do 7 ao 13... Eis que venho subitamente, ou seja, breve, cedo, repentino, surpresa, ninguém sabe. E isso está escrito, e interessante que na própria carta, quando Jesus ressurreto fala com João, ele está falando do arrebatamento da igreja, porque eu vou te livrar da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. A tribulação, gente, ele está falando, vou te livrar, eu vou te levar, você é meu. Está na mesma carta, a igreja de Filadélfia. Segura com firmeza o que você tem. O que eu tenho? A minha fé em Jesus Cristo, a minha coroa, ok? Porque aqui nós vamos trazer para o sentido da coroa.
É. Então fala de reter, de vigiar, para que você não caia, para que você não se perca, ok? Para que você não se torne infrutífero e não conquiste mais, porque não é só conquistar coisas materiais, mas é conquistar vidas para Cristo. É esse o sentido. A fim de que ninguém tome, ninguém roube a tua coroa. Que fala de galardão. E lá em Apocalipse 22, 12, ele diz: na minha vinda eu trago os galardões comigo. O crente anda pelo que está escrito. Você acha que eu vou perder meu tempo com gente do YouTube? E consultoria, e mentoria, e especialistas em geopolítica? Eu não perco meu tempo, eu só olho a notícia assim, e não levo 30 segundos para sacar o lance. E chega, não vou poluir a minha mente ouvindo toda aquela baboseira. Porque eu estou vendo que o tempo está ficando escasso para mim. É a expectativa do meu coração. E coroa, aqui nós estamos falando de Estéfanos, pode ser uma coroa imperecível, vidas para Cristo também, coroa, Paulo fala disso, de glória, coroa da vida, coroa da justiça e coroa de ouro. Se você procurar na Bíblia, você vai encontrar várias expressões confirmando isso que eu estou falando aqui. Nenhuma coroa é para si mesmo. Uma perspectiva egocêntrica não gera coroa. Mas uma perspectiva de multiplicação, de abençoar vidas, essa gera coroa. A gente tem que começar a sair fora de certos paradigmas. E para encerrar a nossa mensagem, nós falamos de coroa aqui, não falamos? Só ele é digno, né? Aí. O que você acha que a igreja vai fazer lá no céu? É exatamente isso. Só ele é digno. Porque tudo vem pela graça. Eu apenas criei e me deixei ser usado pelo Espírito Santo. Mas, no fundo, todas as obras são feitas por meio da graça de Deus em Cristo Jesus. É o Espírito Santo operando o tempo todo. Aí lá no céu eu vou ficar esnobando a minha coroa, comparando a minha coroa com outras. Isso não faz sentido, no céu não existe esse nível de comparação. Lá simplesmente nós reconhecemos que só Ele é digno, ninguém mais. E aí, tira a coroa e deposita aos pés daquele que venceu. Amém? Nós temos que andar assim, com essa motivação, porque senão a soberba vai crescer na minha vida e eu vou achar que eu sou o cara. Você não é o cara coisa nenhuma, você é apenas um instrumento. E não fique zombando do irmão que às vezes opera menos, se você opera muito. Porque diante de Deus o que importa é a fidelidade aonde Deus te colocou. Não é o tamanho da unção. Ok? Porque a gente fica com essas comparações carnais que não tem nada a ver. Por isso que Paulo chamou a igreja de Corinto de carnal. Vocês são carnais. Porque vocês ficam comparando. Eu com Apolo, eu com Barnabé, não sei quem com não sei quem. Não é nada disso. Tudo vem de Deus e tudo é para a glória dEle. Você deve ajudar o seu irmão a crescer em Cristo, a conquistar mais e não atrapalhar a vida dele. Simples assim. Isso é servir a Cristo no tempo da nossa vida.
ajudando as pessoas a ir mais longe. Ok? Porque a gente tem um péssimo costume de desprezar as coisas pequenas. Mas tudo começa pequeno. Nada começa grande. Porque Deus nos prova, Deus nos testa para trazer maturidade na nossa vida. Amém? Você foi abençoado? Você está falando para Deus, não para mim, hein? Estenda a sua mão para o Senhor. Pai, que o teu amor maravilhoso esteja queimando dentro de nós a cada dia. Senhor, que a tua graça provada lá na cruz, ela esteja nos capacitando, Senhor, em cada momento, em cada ação, em cada obra que nós fazemos em teu nome. E ó Espírito Santo, companheiro que está conosco aqui para sempre, habitando em nós, traga direção, traga revelação, traga entendimento na nossa vida, para que nós possamos conquistar mais para Cristo e para a glória do nosso Pai. Amém?